Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Patrão, o podcast do empreendedor sertanejo, provando que sucesso não tem CEP. Eu sou o João André, estou aqui com meu sócio, Irlan Dias. Sucesso, mais um dia juntos. Graças a Deus. E meu amigo e empreendedor serial, Elton Rocha. Ô, meu irmão, satisfação estar aqui. Tenho certeza que o entrevistado de hoje tem muita coisa bacana para nos revelar por aqui. Ah, demais, Elton. Hoje a gente vai mergulhar em uma conversa que não é apenas sobre empreendedorismo, mas sobre o poder de mudar vidas. Com certeza. Tá? Então prepare-se para ser desafiado, inspirado e quem sabe até mudado. Tá? Mudado, transformado. Né? Vem cá, antes de iniciar, eu queria perguntar para você, se eu dissesse que um dos maiores movimentos, o movimento mais revolucionário que está tendo na parte de estética no Brasil, está acontecendo nas margens do Rio São Francisco. Diga aí. Que negócio interessante. Quem iria imaginar, né? Curioso? É muito curioso, né? Impactante. É impactante, né? Hoje, quando eu fiz aquela breve colinha sobre o nosso entrevistado, realmente eu tive que sair deletando porque deram várias páginas. Tá? É extensa, né? É extensa, é extensa. Ó, a responsabilidade. Imagine se a gente combinasse a precisão de um cirurgião, a visão de um artista e a estratégia de um empreendedor global. Nós teríamos o entrevistado de hoje, Dr. Alan Macari. Aí, ó, você jogou duro, Dr. Alan Macari. Patrão é patrão. Isso aí, e não é para menos, né? Afinal, ele fundou a Botopremium, uma rede de estética que cresceu mais de 250% em apenas um ano. Criou o Instituto de Ensino e Harmonização Orofacial do Nordeste, a IAMAC, formando mais de 2.000 profissionais. E também o Espaço Healthcare, que oferece soluções práticas para que os outros empreendedores possam entrar nesse mercado. Mas, muito mais do que números, a história do Alan é sobre impactar pessoas. E tudo começou aqui, no interior da Bahia. Alan, muito obrigado por estar aqui. É um prazer imenso ter você. Logo no terceiro episódio, né? Que massa, quando a gente iniciou esse projeto, né? Você sempre esteve aqui no top 5, né? De pessoas que a gente queria chamar aqui. Então é uma honra muito grande estar te recebendo aqui, cara. Eu que agradeço o convite aí, porque é lisonjeada a introdução aí. Não é isso tudo, mas obrigado. Isso aí é só a ponta do iceberg, né, João? Meu irmão, show de bola. Né? Realmente o cara tem muito o que falar. Então, E assim, tenho muito orgulho de dizer a todo mundo por onde anda que a gente criou nosso pontapé inicial aqui em Paulo Afonso. Como você falou, sucesso não tem CEP, né? Isso é muito bacana, gostei da frase. Gostou? E realmente a gente conversa com muitos empreendedores em vários locais, de vários setores, e a gente percebe que talvez o que mais limite o crescimento da maioria das pessoas é a crença limitante, ele acreditar que ele não é capaz. Não, porque aqui em Paulo Afonso não dá certo. Eu escuto muito, não vocês já escutaram isso? Paulo Afonso faz sucesso no começo, depois fecha. Já ouviu isso? Sim. Né? Eu já escutei muito quando eu cheguei. Eu falei, aí, qual é o case do sucesso, então, do rancho da Carioca? Por que lá não fechou? Verdade. Então não tem nada a ver. Eu gosto muito dessa frase, nunca é o lugar, sempre são as pessoas. Exatamente. Se o empreendimento for de qualidade, o serviço for de qualidade, não tem negócio de modinha, não vai fechar. Né? Todo podcast que eu vou cito o rancho da Carioca, porque assim, tem que bater palma para quem faz um negócio diferente, pô. Claro. Com qualidade. Você chega ali e você vê você atendido com qualidade, o cara tem uma logística impressionante, teve coragem de investir, então não é o lugar, são as pessoas. Exatamente. Parece até que foi combinado, né? Que o episódio 2 foi com o Rafa, né? Da Carioca. Né? Pena que eu não assisti. E eu pontuei isso Vamos também, assistir. né? Falei que você ser atendido por qualquer garçom é o mesmo padrão, o mesmo processo. Sensacional, o mesmo procedimento. sensacional. Tanto faz você sentar em uma localidade como sentar em outra. Geralmente a gente chega num lugar, a gente sempre procura um garçom que a gente já tem aquela intimidade, né? Ali não, tanto faz, cara. Realmente é incrível. Eu até pontuei isso na outra vez. Ele conseguiu duplicar, né? E essa duplicação foi algo até que ele comentou, que já teve propostas de franquear e tal. E a gente tá aqui com o cara das franquias, né? Vamos conversar, E também o Elton também é um franqueado também, ele gosta, né? Tá por dentro aí desse mundo. Eu sou um recém-franqueado, né? Recém-franqueado. E agora há pouco a franquia da Farmapele. Muito bacana, a maior franquia de farmácia para a população do Brasil. Minha. Parabéns. Obrigado. É um baita do. Nós já fomos franqueados também, o Irlan, na hamburgueria, The Smash, também já conhecemos um pouquinho. E sabe como é difícil, passar
né, essa cultura de local para local, né? Quanto mais contigo, né? Que hoje devem ser mais de centenas de botoprêmios aí já espalhados por todo o Brasil. Cara, uma dificuldade muito grande que assim, você contagiar seu time, né? Principalmente seu comercial, e você implementar a sua filosofia. Então, assim, a empresa ela tem que ter uma cultura muito bem definida, qualquer empresa, seja lá em qualquer segmento. Porque quem tá ali contigo tem que acreditar naquilo ali, cara. Eu dou um exemplo que eu aprendi muito com um primo meu, até filho de Macário, que é o vice-prefeito, que é Tarcísio. Ele trabalhou mais de 30 anos na Ambev. A Ambev é sensacional. E ele não tomava Coca-Cola, porque a Coca-Cola era da concorrência. Sim. E a gente sentava, cara, nos lugares, a gente ia pras festas e ele... Não, Pepsi. Eu falei, não é possível. Pepsi, Era fiel, né? Ah, É aquilo, né? E ele, não, mas a Pepsi é muito melhor, tal, isso não é possível, cara. Não, Pepsi não, né? Até que vai ter uma propaganda, né? Pode ser, né? É legal que ela pode ser. Mas, pô, não tem como você falar que Pepsi é melhor que Coca, é difícil, né? Ou, pelo menos, a Coca não pode ser ruim. E ele não tomava. Não tomava em hipótese alguma. E ele não bebia uma cerveja que não fosse da Ambev. Caramba. Aí na época chegou Heineken, tinha Na época Stella. era difícil, né? Difícil. Porque hoje os caras são donos de tudo. Aí você chegava... Não tomava. Ou seja, a empresa conseguiu colocar ali na cabeça do cara a cultura dela, ele se sente parte do negócio. Então, pro cara que se sente parte do negócio, pô, tomar uma Coca-Cola, eu tô traindo a empresa. Exatamente. É isso que o empresário não consegue fazer. Então, você pode ter 2 funcionários, 2 colaboradores da tua empresa. Se ele não acreditar no teu negócio, ele não se sentir parte do negócio, ele não vai se esforçar, cara. Vai dar 17h30, ele vai estar atendendo todo mundo, cara feio, doido pra ir embora, porque ele não acredita no teu negócio, ele não faz parte, ele não se sente parte do negócio. Então, eu acho que isso é muito importante, é você colocar a cultura do seu negócio e fazer com que o seu colaborador acredite. Se ele acreditar, cara, ele vai junto com você porque Show de bola, muito bom, né? Ter essa perspectiva de futuro, né? Saber que pode crescer, ninguém cresce sozinho, né? Exato. Quantos empresários aqui na região fazem um plano de carreira com o funcionário? Ele pensa assim, vou entrar ganhando um salário mínimo, vou morrer ganhando um salário mínimo. Primeira oportunidade que ele tem é troca, né? Com a motivação. Plano de carreira. Então, a gente na Botoprêmio, quando a gente chama um funcionário, a gente mostra pra ele. Você entra aqui. Se você chegar até aqui, você vai ganhar Y. E você pode ser promovido. Aí mostra 1 ou 2 cases dentro da própria rede de colaborador que chegou ganhando um salário mínimo e hoje ganha mais de 10 mil reais por mês. Bota um para conversar com o outro. Como é que foi? Que eu fiz isso. Então você... É real. Entendeu? Eu acho isso muito bacana. É você incentivar, cara. Acredito muito nisso. Aproveita que a gente entrou um pouquinho na Botoprêmio e explica pra gente, né? Como é que funciona a questão da Botoprêmio. Como é que surgiu, né? A ideia, né? Então, cara, minha irmã Cíntia, junto com o Jantes, eles tinham uma franquia de depilação. Depil, né? Sim. E depois eles partiram para uma outra franquia que era Priscila Palazzo, né? É uma licença. Uma licença. Estética corporal, depilação. E eu já trabalhava com harmonização. E já tinham algumas empresas surgindo, né, no Brasil. Em que ano? Desculpa. Isso em 2018. 2017. Mas já se falava em depilação a laser ou depilação convencional mesmo? Já era cera, né? 12, mas era cera ainda, né? Eu tinha luz pulsada. Exato. E aí, algumas empresas já estavam se destacando no Brasil com a questão da harmonização facial. E aí veio a ideia, né? Conversando com minha irmã, que a gente podia ver alguma coisa que juntasse as duas. Eu não tinha ainda. Sim. Ou tinha facial, ou tinha corporal, ou tinha alguém mexendo com laser ou luz pulsada, depilação. E veio a ideia de a gente juntar esses projetos todos e falar, cara, vamos fazer uma clínica pra gente. Então não era nem franquia. Era a nossa unidade. Eu comecei a dar aula, que foi quando eu criei o Instituto Alan Macário, que é o IAMAC, porque... Foi em paralelo, no caso? Foi um pouquinho antes eu criei o IAMAC, assim, 1 ano, 2 anos antes. E as pessoas que queriam fazer esses procedimentos, geralmente tinham que ir a São Paulo, Salvador, tinha poucos cursos, e os caras começaram a falar comigo assim, as pessoas mais falam, você não me ensina não, cara? Te dou uma grana aqui, vem fazer um churrasco aqui em casa, e você ensina a gente a fazer um procedimento aqui na clínica e tal. Aí, claro, não tem problema nenhum. E aí comecei a ensinar um, comecei a ensinar outro, aí um começou a indicar o outro, depois grupos de profissionais começaram a me contratar para passar um dia dentro da clínica deles ensinando a fazer os procedimentos.
Falei, cara, vou criar um instituto. Aí criei um instituto como. Vou botar aqui essa logomarca aqui Em e a qual marca cidade? para ver o que vai dar. Salvador. Mas assim, não tinha sede, era só Sim. virtual, né? O cara me chamava, eu chegava lá com a pastinha, Ah, ia no com a logomarca, tá, alugava um consultório, uma clínica e dava o curso. Aham. Isso foi aumentando, até que aí sim, a gente evoluiu, foi pra uma sede e tal, mas demorou algum tempo. E aí, esse cara que fazia curso comigo, eu percebia que eu ensinava ele a fazer o procedimento, mas tinha algo que não é difícil de ensinar, que é ensinar o cara a ganhar dinheiro. Sim. Né? Dá o start, né? Dá o start. Aí ele falou, pô, mas como é que eu começo? Cara, até que um dia, conversando com um desses caras que fizeram curso comigo, eu tava falando sobre KNAI. Falei, tá, tu abriu tua empresa, quais KNAIs tu colocou? Cara, parece que eu tinha xingado a mãe dele. Sabia não que é? KNAI? Porra, é essa? Porra, é essa? Pô, é KNAI de clínica odontológica, KNAI de centro de estética, você vai botar depilação também. Ele pode tudo numa empresa só? Claro, só você querer o contador, coloca o KNAI, você pode vender, fazer o que você quiser, distribuidora, é só colocar o KNAI. Aham. Ele não sabia disso. Aí tem um detalhe. Clínica odontológica, ela é fiscalizada por um conselho que a gente chama Conselho Regional ou Federal de Odontologia. Sim. Não pode divulgar preço. 10 parcelas de R$99. Não pode. Se colocar lá, no outro dia você é denunciado, você paga multa, é uma confusão danada. Só que o centro de estética, ele não tem um órgão fiscalizador, porque estética pode ser realizado por dentista, por médico, biomédico, farmacêutico. Então, como é que um centro de estética vai ser fiscalizado por quem, se não há um conselho de estética? Então, qual é a jogada? É uma coisa generalizada no caso, né? Você bota um KNAI de centro de estética. A partir desse momento, você não pode ser fiscalizado por nenhum dos outros órgãos. Porque é centro de estética. Aqui não é uma clínica odontológica. Então, o conselho de odontologia não pode entrar. Entendi. Qual o pulo do gato? Pode divulgar preço. 10 parcelas de R$99. Cara, o cara que teve esse primeiro insight foi uma empresa lá de Porto Alegre. Pô, os caras, um dia desse aí foi vendido por R$200 milhões. A empresa para o grupo Você XP. Só foi essa Olha ideia. o pulo do gato aí, João. Você viu uma coisinha simples que fez todo. Não era a o diferença. procedimento, não era a qualidade. Não, é só que ele viu um jeito Achou o gap, né? de divulgar o preço de procedimento de saúde que ninguém A divulgava. famosa água limpa, né? Enquanto todos os outros anos isso aí já tá saturadíssimo. Tinha um lá que tava limpinho, o cara chegou. Exatamente. Não, e outra, quando as pessoas geralmente encontram essa dificuldade, geralmente quando principalmente os empreendedores estão iniciando, ele já se barra ali, já se contém, já desiste em alguns casos, uma né? alternativa, né? E o cara não, o cara persistiu, estudou, verificou na lei, né? Querendo ou não, deve ser alguma coisa de contabilidade, Era que ele advogado, verificou, inclusive. né? Achou esse gap, foi lá, meteu as caras, auxiliou outras empresas a serem abertas, né? E conseguiu fazer esse jogo aí que no Brasil, infelizmente, a gente tem que estar buscando esses gaps aí do mercado, né? Que existem e são muitos. E, com certeza, na nossa área de energia solar tem também, né? Esse gap, assim, se a gente, por exemplo, desmembrar o kit fotovoltaico em painel, inversor, cabo, disjuntor, enfim, todos os componentes, eles entram uma porrada de imposto. No momento que a gente une e alisser como kit, aí já tem várias isenções. Então, cada setor tem essas sacadas aí. Mas pra você ver, né? O cara não sabia nem o que era um KNAI, né? Aí eu falei, cara, aqui tem uma oportunidade de negócio que é ensinar o cara a montar um negócio. Dentro do que eu tô ensinando ele a fazer. Aí vem a ideia, falei, cara, eu vou registrar esse nome, Botoprêmio, e na época um amigo me chamou de louco, eu fui chamado de louco algumas vezes, e todas as vezes que eu fui chamado de louco deu certo. Aí, ó, tá vendo aí? E às vezes que ninguém me chamou de louco, não deu certo. Não. O negócio é ser chamado de louco. Cara, eu gastei na época, eu tô falando um pouco antes da pandemia, Tá dando certo. acho que eu gastei uns 10 a 12 mil reais na época só pra registrar o nome. INPI, logomarca, É caro mesmo. advogado, não sei o quê. E pô, a gente tava pandemia e tava todo mundo, né? A maioria das Foi bem, pessoas. porque é um nome muito bom, velho. E aí, ele, Alan, cara, espera um pouco, deixa o mercado. Cara, você tá cheio de coisa pra pagar aí, que ele é meu contador. E aí, eu falei, não, cara, é agora, tem que montar, porque eu acho que daqui a pouco não vai ter nenhum nome com boto disponível para registrar de Botox. Tipo, hoje tem Botox Clinic, Botox Center, Botox Style, Seus Botox concorrentes, Premium, né? tudo, né? Tudo sim. E se você quiser registrar um nome com qualquer coisa que comece com Boto, não tem. E aí um dia, agora há pouco, tava numa feira em São Paulo, e aí conversando com um cara num jantar, ele assim, você tem interesse em vender só o nome? Pode continuar com sua rede. Você bota tudo. Bota seu nome na rede, você já é um cara conhecido e tal.
Eu falei, cara, tudo se vende, depende Do valor. do valor. Aí, claro que foi algo assim bem... não foi uma proposta formal, mas ele começou a conversar e falou, não, vamos começar algo em torno de 2 a 3 milhões, eu tenho coragem de pagar, no nome. Um dia desse eu fui chamado de doido para registrar um negócio por 10 mil reais. Olha o que valorizou. Entendeu? Esse é o nome, hoje, não sei se ele pagaria, mas ele começou ali conversando sobre 2 a 3 mil. Porque realmente o nome hoje no negócio é muito bom. Lembrei daquele filme, né? Fome de Poder. Do Mac. Né? Do McDonald's. O cara não queria, ele sabia todo o processo, mas ele focou no nome, McDonald's. Ele, no caso, no final, né? Mas por que você quis todas as formas pegar meu negócio? Pô, esse nome é muito bom. Ele, no caso, ia usar a licença do seu nome, no Isso. caso. Apenas. Apenas. A partir Não iria de comprar hoje- empresa nem nada do Não, tipo, não. eu quero só o nome para poder botar na rede dele com a rede. Ele falou que, segundo Então ele. seria como se fosse uma fusão, no caso. Não, ele queria pegar o nome mesmo, a marca, e Certo. utilizar para ele. A partir de hoje, suas unidades não é mais Botoprêmio, você vai ter que botar um outro nome. Ah, então vocês fariam um novo nome. Um novo nome. Isso. Ah, perfeito. Porque, segundo o entendimento dele, com o nome desse, ele cresceria muito mais rápido a rede dele. Sim, sim. E aí, velho, você não quis? Cara, aí ficou aquilo, não, Rapaz, até por isso não, eu não, saber se, não, se não, era não, sério, não, se não era, mas aí o negócio Mas da só gente o foi, nome. se o negócio da gente foi decolando, aí a gente nem Ah, nesse pensou cara, mais mas- nisso. Qualquer dia desse ele tá afim ainda, né? Mas qual é o business do negócio? Você é só franquia ou você tem também filiais? Como é que funciona? Unidades, no caso, Então, né? aí, como eu estava contando, as pessoas me procuravam para montar um negócio. Eu falei, cara, eu vou registrar isso, vou criar uma franquia. Cara, tiver interesse, olha, que é o modelo de negócio é esse. E a franquia começou 2 pessoas. É um amigo Aí, de em Aracaju. 2018, ó. 2000 e... Pandemia, foi. 19, né? Foi 19 ali. Caramba, Não, 20. 20. né? 19 para 20, vai fazer 5 anos. Antes era... A minha clínica começou com o meu nome, A né? máquina veio depois. A Mac veio antes. O Yamaha que eu começo a ensinar o pessoal a fazer procedimento. Entendi. Aí que eu vejo essa oportunidade de business, o pessoal querendo montar o negócio. Eu falei, cara, eu vou botar Botoprêmio. Né? Que a gente teve a ideia. E aí, até a gente chegar em umas 20 unidades, todos os franqueados eram meus alunos ou ex-alunos meus. Ou seja, o cara ia fazer um curso comigo em Feira de Santana. Ele é de Feira. Aí ele ia fazer o curso lá em Salvador. Ele assistia meu curso, eu monto um pitch de vendas, né? Numa palestra motivacional. E aí eu falei, cara, aqui, ó, pra ganhar dinheiro é assim. Aí ele, eu quero. Quanto custa? X. Tem direito a isso, isso aqui. Aí fazer a implantação da unidade do cara. O cara vinha de Irecê fazer um curso comigo. Comprava. O cara vinha de Jequié. Foram meus primeiros franqueados. Salvador, Feira, Jequié, Alagoinhas. Enfim, alunos ali que estavam... Naquele Aí, raio, né? eu comecei a dar aula no Ceará. O cara tem uma faculdade lá, me conheceu num evento, falou, cara, eu tô precisando montar esse curso aqui, tem muita demanda. Juazeiro do Norte. Aí comecei a dar aula lá. Cara, em 6 meses eu vendi pra metade do Ceará. Aí eu tenho franqueado umas 15 cidades ao redor do Juazeiro do Norte. Aí eu falei, cara, a ideia tá aí. Aí, assim, as coisas foram acontecendo. Vou dar aula em mais lugares. Olha, mas no caso... Por quê? Quando eu dava aula, Surgia o interesse. eu sabia que se eu desse uma palestra aqui de meia hora pra um cara que era injetor, eu botava na cabeça dele, cara, eu tenho um modelo de negócio, tu vai ganhar muito dinheiro. Aí ele, eu quero. Essas primeiras unidades, você participava como sócio ou você já vendia no modelo de Já franquia? vendia modelo de franquia. Quem foi que estruturou isso pra tu? Aí eu conheci um rapaz em Aracaju, que também foi meu aluno, Massa. Manuel, que hoje é meu sócio. E aí eu tava vendendo franquia, cara, e a gente tava assim, enrolado, sabe? O negócio vai crescendo e você perde a Perde o mão. controle. Eu falei, cara, eu tenho que dar isso aqui, uma parte a alguém, senão eu vou perder o negócio todo. E aí eu acho que ali foi um grande acerto, porque esse cara fez um curso comigo, ele me perguntou da franquia, aí daqui a pouco ele me perguntou um termo específico de franchise, eu não lembro na época que foi, e eu não sabia. Só que eu sou um cara muito transparente, eu não tenho 2 caras, não sei o que é isso não. Aí começou a rir, mas numa franquia você aqui é tão básico. Eu falei, pô, então na minha franquia não tem. Quero aprender, e aí como é que é? Aí ele começou a marcar uma reunião. Cara, o cara sabia muito. E aí, eu não tinha capital, assim, a gente não tinha dinheiro na época pra bancar o salário do cara. Eu falei, cara, eu te dou X% da empresa. Você vai ficar sem salário aí, X tempo, até alcançar tal meta. Ele topou. Mas você já tinha uma meta estabelecida já ou foi Já. uma coisa...
Já, na época eu queria chegar a 40 unidades. Isso em quanto tempo? Isso eu botei pra ele em um ano, eu tinha 20 e poucas. Por dobrar. Massa. Aí ele entrou, o negócio aconteceu, se melhorou bastante. Depois a gente fez um movimento parecido, e a gente já estava mais encorpado, entendendo o negócio. Hoje, por exemplo, não sei se você deve saber, você já mexeu com franquia, o berço do franchise é São José do Rio Preto, né, interior de São Paulo. De 100 franqueadoras que tem no país hoje, qualquer segmento, 95 tem escritório lá. Porque é uma mão de obra específica para o franchise, expansão, comercial, enfim, operacional. Eu conheci um cara em outro evento, ele falou, cara, não tem como você crescer mais que isso se você não for para São Paulo. O custo é muito alto, né? Até esse momento aí, já tinha saído do Nordeste, já tinha... Já, a gente tinha algumas unidades, já tinha um no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, eu já tinha vendido uma para São Paulo, capital, a gente tinha Centro-Oeste, né? Goiânia. Foi mais difícil vender para fora do Nordeste? Teve algum detalhe assim? Existe como se fosse. Você quer perguntar se existe alguma resistência, né? Se teve alguma história. Porque eu quero saber se teve alguma história. O movimento é o contrário, né? É o nordestino comprar a ideia de um cara do sul. Né? Teve alguma história disso aí? Rapaz, sempre tem. Conta pra gente aí, vai. Mas vou só para finalizar o raciocínio, né? Por exemplo, eu falei, cara, se eu for para São Paulo, é um pulo assim, todo mundo conhece que São Paulo, sabe qual é o custo de São Paulo. Você tem um imóvel em São Paulo, altíssimo. Você colocar 10, 12, 15 funcionários, né? Cara, é um custo absurdo. São Paulo você não contrata ninguém por menos de 5, 7 mil reais salário, cara, nem conversa com você. Será que... Eu fiquei com medo, né? Eu falei com o Jantos, eu falei, cara, Jantos, pode ser que a gente dê hoje um passo, ou pra gente fechar, ou pra gente papocar de vez, né? Ou a gente vai, tem que acreditar. Porque Janderson mesmo, que era o financeiro na época, ele ficava assustado. Alan, cara, tá vendo o dinheiro que tá gastando aqui? Então, se a gente abriu mão, eu abri mão de qualquer ganho que eu tinha na empresa. Eu não vivo da franqueadora, né? Eu tenho outros, tenho um instituto, eu injeto, fazer atendimento. Eu falei, cara, eu vou focar o dinheiro da franqueadora pra franqueadora. E aí foi onde a gente realmente virou de chave. Isso tem um ano e pouco. O Rodrigo, que é meu segundo sócio, aí ele falou, só tem como você crescer se você for para São Paulo. Aqui a gente não vai ter mão de obra para competir com os grandes players do mercado. E a gente foi, alugou um ponto, construímos uma sede, que já inauguramos. E aí, cara, e uma unidade própria lá, para servir de modelo, de treinamento e tal, em São José do Rio Preto. Caramba, massa, não sabia não. E aí, depois disso aí, a gente tá vendendo aí 3, 4 franquias mês. Animal. Mês. Aí a gente já tá em 72. Meus dados aqui, 72 os vendidos. meus dados estão desatualizados, tá? E a nossa meta Eu tô em 65 é aqui. difícil, tá? Mas a gente quer bater dezembro com 100. E do Nordeste a gente é maior. Não tem nenhuma rede no Brasil que tenha tantas unidades no Nordeste igual a nossa. Ô Alan, só pro pessoal entender, fazer como se fosse uma historinha aqui agora. Esqueça Bota Prêmio, Alan Macário começou a vida profissional. Aí é história pra caramba. Essa aqui é a história dele. Sim. Em que ano? Cara, que interessante. Eu me formei em 2001. Então, eu tenho 24 anos de formado. Eu morava no Rio de Janeiro. Na época, na época de faculdade, meu pai foi fazer aquela obra, Nova Dutra. Sim. Duplicação da Rio-São Paulo. Sim. Trabalhava pela Odebrecht. Eu passei lá no vestibular, ele depois foi para uma outra obra, obviamente estava estudando, fiquei por lá. Faltando 6 meses para me formar, meu pai teve um derrame, um AVC, um acidente vascular. Meu pai tinha na época 46 anos, a idade que eu vou fazer agora. Cara novo, diretor da Odebrecht, ganhando bem, foi uma tragédia, cara. Enfim, ficou acamado, sequelado, sem falar, sem andar. E ele é quem era o provedor da família, né? A gente não tinha dinheiro, só ele que trabalhava. E aí eu lembro que eu tinha um Palio, cara. Eu não sei todo mundo aqui conhece, não sei se vocês são desse tempo, mas aquela Cachoeira Veículos tinha um vendedor de carro, chamava... Era Pedro, né? Pedro. Acho que era Pedro, né? Você deixava uma bicicleta lá, você levava um carro. Mais negociado. Um dia desse alguém me contou, não sei se ele tá em Arapiraca, tá por um lugar desse aí. Arapiraca, né? Cara, eu nunca vi um cara negociar carro com aquele cara, não. Eu lembro que meu pai levou uma moto velha lá com o tio meu, tinha um Fusca velho, a gente saiu com um Palio semi-velho. Como é bom de jogo, viu? E aí meu pai me deu esse carro no último ano de faculdade, porque eu precisava fazer um estágio. E que coisa interessante, esse carro eu vendi o carro para pagar o final da faculdade.
Porque meu pai adoeceu, foi uma loucura, gastou muito dinheiro de hospital, enfim. E aí, eu costumo dizer o seguinte, eu não tinha essa fé que eu tenho hoje, eu já acredito muito em Deus, sabe? Já um cara quase ateu. Eu já acredito muito. E eu acho que naquele dia ali foi meu primeiro grande empreendimento. Eu me formei, meu pai estava aqui doente, sou o filho mais velho, minha irmã mais nova tinha na época 14 anos, mais nova não, do meio, eu tinha 21, recém-formado. E aí veio a decisão, ou eu ficava no Rio de Janeiro, trabalhando lá, porque eu já tinha algumas coisas engatilhadas, ou eu voltava para cá para cuidar do meu pai. Aqui em Paulo Afonso, ele mora ali no Abel Barbosa, na Rochile. Cara, eu tinha uma namorada linda, nossa, apaixonado pela menina na época, a mais linda do mundo carioca. Falei, cara, como é que eu vou embora, né? Pô, meu pai. Enfim, voltei. Vim pra cá, não tinha nada. Eu lembro que eu fui pedir um estágio ali na clínica do doutor Luiz. Alberto. Lembro como se fosse hoje, passei lá, pedi. Depois um doutor faz canal aqui, que é bem conhecido do canal. Doutor Costa? Costa. Todos me receberam muito bem, eu um dia acompanhei outro, enfim. E fui pedir emprego em posto de saúde só para acompanhar, porque sabia que não tinha vaga, sempre foi coisa muito política, enfim. Meu pai, ele tem familiares lá em Novo Triunfo, que é uma cidade de 15 mil habitantes, não sei se vocês conhecem ali, depois de entre Jeremoabo e Antas. É uma vila, né? Tem 2 ruas. E o cara falou, cara, aqui tá precisando de um dentista. Veja aí se... Um primo ligou para um primo, falou, você quer vir? É um salário mínimo. Eu falei, vou agora. Aí eu ficava 3 dias em Novo Triunfo. Cara, nessa época não tinha nem internet lá, cara. Era uma coisa assim, você sai de Copacabana, vai morar em Novo Triunfo. Isso vai acontecer. E meu pai, ele precisando de ajuda, aquela coisa toda. E com esse dinheiro, meu pai ficou aposentado com um valor muito pequeno, e esse dinheiro era para complementar a renda da família. Então não era meu dinheiro, era para pagar água, para ajudar aqui na casa. Né? Senão não fechava as contas. E aí o que aconteceu? Lá na prefeitura, só fazia extração dentária. Só extração dentária. E aí as pessoas... Eu sempre fui um cara que... Também com todo mundo, sou um cara fácil de lidar. As pessoas foram pegando ali uma afinidade comigo. Falando, cara, por que você não monta um consultório aqui porque a prefeitura não paga a obturação, não paga canal? Eu falei, pô, mas olhava assim pro lado, então consultório. De movimento, né? Quem é que vai cagar, né? 7 mil habitantes, negócio do pessoal muito pobre. Só que muita gente me perguntando, muita gente. Porque a gente tem que sair daqui para Cícero Dantas, sair daqui para não sei aonde. Eu vou montar. Ganhava R$1.200 na época. E eu cheguei, R$1.200 era R$680. Salário mínimo, né? E eu fui numa loja que vende consultório odontológico. E eu botei um financiamento em 12 vezes de R$680. Não lembro como se fosse hoje. O boleto era o valor do que eu ganhava. Eu falei, pai, ainda brinquei com meu pai na época, ele sempre entendeu tudo, ele só não falava direito. Sim. Eu falei, pai, o negócio é o seguinte, comprei e tal, vai ser assim, que ele sempre falou, cara, perde qualquer coisa menos o nome, né? Aí eu falei assim, cara, mas se não der certo eu não vou pagar não. Então eu fui meio que já com o intuito de não pagar o negócio, porque eu sabia que a conta não fechava, né? O que eu ganhava era o valor da prestação, só que eu tinha que pagar as coisas em casa. Sim. Eu falei, mas... Deus vai ajudar, eu vou ganhar o dinheiro dentro do consultório que paga a prestação e vai sobrar o... Aí ele, não, o nome, ele sempre preocupado com o nome, cara, não vai deixar pagar nada. Eu falei, não, vai dar certo. Passei 2 meses sem pagar os 2 primeiros, não tinha movimento. Do 3º mês em diante, cara, eu pagava a prestação, com o dinheiro que eu estava no consultório, e sobrava dinheiro. E em menos de 6 meses eu ganhava mais do que eu ganhava na prefeitura. Caramba. Aquele povo que vinha assim com a sacola, não sei, saco de pão, que tira aqui do meio dos peitos, assim, tirava o dinheiro, eu queria uma dentadura e quero tirar 3 dentes, aquela coisa bem de saqueira. Isso aí mesmo. E aí, cara, foi cara... Da virada de chave. Pô, eu falei, pô, Deus me abençoou, mas só pode ser Deus. No momento que eu acho que ele me testou, falou assim, aí, quero ver quem é esse cara. Se ele vai abandonar a família, vai abandonar o barco, ele vem pra cá. E justamente no lugar que eu achava mais improvável, interior do interior da Bahia, o negócio começou a acontecer. E aí eu vi aí minha primeira chance de ganhar dinheiro. Falei, cara, igual Novo Triunfo, deve ter muitas cidades aqui perto que não tem dentista, ou que tem pouco. E que a galera vem do dinheiro, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque, era dinheiro espécie, porque esse pessoal do interior é esse. Resumindo, em 3 anos eu montei consultório. Sítio do Quinto, Antas, Jeremoabo e Coronel João Sá. Qual era o lance? Só trabalhava um dia na semana, o dia da feira.
Porque a galera vinha pra cortar cabelo, comprar carne, marchante e fazer o dente. Só tinha dinheiro aquele dia. Eu conseguia estar em 5 lugares ao mesmo tempo. Assim. Qual é o dia da feira do Sítio do Quinto? Domingo. Eu trabalhava de domingo. A feira de Antas, sábado. A feira de Novo Triunfo, quarta-feira. A feira de Jeremoabo, sexta-feira. Pronto. Em 4, 5 anos, eu não tinha nem 30 anos de idade. Cara, tá grande. Assim, para aquela época, pra minha realidade, tipo assim, sei lá, eu ganhava uns 30 mil hoje. Cara, com 27 anos de idade. Dinheiro pra caramba. Dentista, né? Não é fácil ganhar dinheiro como dentista. 30, 40 mil. Pronto, aí ali eu falei, cara, agora... Aí pronto. Então esse aí foi meu primeiro Start, né? start. Massa. E a Botopremium, de fato, ela veio começar a existir de que ano? Pronto, aí quando chega em... Vamos botar aí, depois... Nós estamos em 2016. Veio a MAC, aí sim. inicialmente, né? Em 2017, 16, eu já estava bem financeiramente, mas assim, normal, nada assim que... É uma vida confortável, só que eu trabalhava demais. Sim. Pô, eu entrava num consultório, essas cidades pequenininhas, 7 horas da manhã, saía 10 da noite. Outra, difícil você morar, você ter uma companheira, uma mulher que tope você ficar morando numa cidade não tinha estrutura nenhuma. Eu não consegui vir a Paulo Afonso, minha família toda morando aqui, mas domingo eu tava no Sítio do Quinto. Sábado eu tava em Antas. Então eu trabalhava demais. Falei, cara, preciso montar um negócio que eu não preciso trabalhar tanto. E aí foi onde surge, na época começou os dentistas a fazer botox. Aí minha ex-mulher falou assim, cara, Alan, entra nesse negócio aí que dentista agora tá fazendo botox e lá em Paulo Afonso eu pago pra fulana de tal quase R$2.000, é só umas picadinhas na testa. Eu falei, você tá louco, o povo aqui não vai fazer isso não. O povo não tá fazendo dente, né? Tá faltando, vai fazer botox. Eu não consegui enxergar isso. E de tanto ela falar, eu fui fazer um curso. Fiz o curso, e aí o negócio chamou muita atenção, e eu dou isso nas minhas palestras, que é o seguinte, eu tinha um paciente, que ele botava aparelho comigo, era ortodontista, ele ficava 2 anos de aparelho. E às vezes não tinha um dente aqui na lateral. Aí você falava pro cara hoje, olha, fulano, daqui a 2 anos você vai terminar esse tratamento. E se você não colocar o dente que está faltando, depois os dentes se tortam novamente. Tudo bem? Você tem 2 anos para se programar para fazer um implante, botar uma prótese, qualquer coisa. Custa tanto. Ele, beleza. Não, doutor, 2 anos, tá tranquilo. Cara, acabava o tratamento. Ele pedia para botar um provisório, a gente chama de uma dentadurazinha. Perereca. Só para tapar o dentinho, mas ele não fazia. Eu vou falar aqui por alto. R$2.000 o implante. R$2.000 dividido em 20 vezes. Tá? O cara não fazia. E aí esse mesmo camarada, quando eu comecei a fazer botox, já disse, doutor, essas ruguinhas aqui na testa. Eu falei, se esse cara botar botox, eu mato ele. Porque, pô, o cara ficou sem dente, pô, mas quer botar. Mas tá interessado no botox, né? Já vi que você matou muita gente. Eu entendi o que muita gente não entende. Cara, você tem que vender o que as pessoas querem comprar, não o que você acha que vende. Eu entendi ali, eu falei, cara, o cara quer cuidar do rosto, o cara quer cuidar da pele, mas o dente dele tá lá atrás, ninguém tá vendo, ele não quer muito, entendeu? Assim, então, e eu falei, cara, então eu vou vender o que o cara quer. Eu falei, eu vou fazer só botar. E comecei a fazer um monte de curso. E a galera começou a me procurar para ensinar onde entra a criação do Yamaha. Isso foi lá em 2017, 2018. Aí vem a pandemia. A pandemia, a gente teve que parar de fazer os procedimentos odontológicos. Mas na pandemia já existiu o Botopremium? Já existia. Perfeito. Botopremium é que data assim, específica? A Botopremium, que ano, no caso, né? Ela, a nossa unidade, né? Sim, sim. E ainda A na primeira. época estava com o nome Yamaha, né? Estava registrado, mas não tinha a placa Botopremium, era só a ideia. Ela veio em 2019, né? 18? Logo quando a pandemia saiu da pandemia, em Tâmara. Minha primeira franqueada inaugurou no final de 2019. Caramba. No auge da pandemia. Na pandemia Qual também. foi a cidade? A Araripina, primeira, Pernambuco. Araripina. Araripina. Quantos habitantes? Da do Gesso. A do Gesso? Ela tem é do Gesso, 70 mil habitantes. E aí esse pessoal me procurando para dar curso, criou o Instituto Yamaha, lá em Salvador. Aí depois, como eu contei, veio a ideia de montar alguma coisa para oferecer a esses caras. E aí acabou. Aí o negócio foi decolando. Mas o meu primeiro pulo do gato, eu tenho certeza. Pulo do gato não, meu primeiro grande empreendimento foi ter escolhido a família. Sim, com certeza. Não ter ficado no Rio de Janeiro e ter vindo para cá cuidar do meu pai. Acho que isso aqui Deus me abençoou ali. Falou, agora o negócio vai acontecer para você. Semeadura, né? Você plantou e colheu. E aí, o segundo foi enxergar essa oportunidade em cidades muito pequenas. Que imagina, se você é um dentista, hoje não, que já tá mais difícil, tá? Eu tô falando há 25 anos atrás. Eu chegava em Novo Triunfo. 25 anos atrás. Isso, montava um consultório.
Quem tinha lá? Só tinha um dentista. Então, era o dentista da cidade e eu. Pô, você pegava o dentista da cidade, aquele cara antigão, não usava nem luvas, cara. Sim. O cara ia pra roça, voltava com a bota cheia de melada. Entra aí que eu vou atender você. Eu cheguei lá com outra cabeça, tava vindo do Rio de Janeiro, tudo certinho, montando um consultório bonitinho, atendendo as pessoas bem atendidas e tal. E eu lembro que as pessoas entravam assim, olhavam pra mim, eu tinha 21 anos de idade. Magrinho, moleque, orelhudo. Não sou dentista mesmo. Então assim, eu só tinha como dar certo ali, porque se eu viesse pra Paulo Afonso, como é que eu competi com Costa, com Luiz Alves? Não tinha como. Eu já tava estabilizado, né? sem informação, fazer o quê? Nada. Então ali foi uma jogada assim, eu sem querer, eu acertei. Falei, cara, aqui tem muita demanda. Muita. O cara não quer saber quem você é, se você é formado, onde Sim. é, se tem mestrado. Ele precisa de um dentista que ele não tem dinheiro pra ir pra outra cidade. E o massa que eu achei do Alan é que ele foi lá na raiz da raiz mesmo. Lá onde ninguém queria ir. E hoje em dia é assim, a pessoa se forma, aí quem manda no jogo é quem se formou, né? Não, que isso eu não quero, é desse jeito. E ele não, ele foi humilde, a palavra é essa mesmo. Você foi lá na raiz da raiz, viu como é que funcionava toda aquela região ali e conseguiu se destacar, né? Numa região, querendo ou não, para muitas pessoas não era nenhuma possibilidade, né? Nenhuma possibilidade. Por quê? Não tinha nem gente suficiente Você para falou um ter negócio fluxo. bacana. Eu cheguei a chamar alguns colegas lá do Rio. Falei, galera, vem pra cá. Ah. Que tá dando dinheiro o negócio. Eu não tô dando O conta. pessoal vai chamar você de louco. Não, teve um amigo meu que veio, passou, Olha uns, essa cara. passou uns 15 dias dele e falou assim: tá maluco, Alan? Não tem um cinema. Eu falei, que cinema? Dinheiro pra cinema. Tem muito disso. Esqueça isso, né? É verdade. Ah, mas eu posso morar em Aracaju. Eu falei, não, que Aracaju, cara? O dinheiro tá aqui nessas cidades pequenas. Eu fui mostrando. Eu lembro que eu peguei Sítio do Quinto. Falei, monta lá dia de domingo, cara, tem uma feira lá. O cara não quis montar. Chamei outro, não quiseram montar. Entendeu? Foram almoçar e as moscas cobrindo carne. Os caras, não, aqui eu não como. Eu falei, então, Chove Tá moça. certo, não, né? deixa eu comer mosca aqui. Que Chove negócio moça. Bom demais, velho. Alan, e como é que você faz essa gestão hoje? Como é que você consegue gerir tudo isso? Eu sei que são franquias, né? Mas você tem que dar esse apoio a todo mundo, né? Acaba tomando muito do seu tempo. Como é que você divide o seu tempo? Outra coisa que eu aprendi nos últimos anos, vocês são empreendedores, já devem ter ouvido falar, isso tem uma síndrome que a gente chama de super-herói, né? Síndrome do super-herói. É quando o cara, às vezes, ele acha que o negócio só funciona se for Isso aí. em torno dele. Pô, se eu não tiver, ou as pessoas querem muito a minha presença. Por exemplo, na clínica, eu era responsável por, sei lá, 70% do faturamento aqui em Paulo Afonso. Se eu não estivesse atendendo, caía 70% do atendimento. Isso porque, natural, a gente achar que quando você tem um destaque, que as pessoas querem mais ser atendidas por você. Mas isso não é uma verdade absoluta. É porque, às vezes, a própria estrutura da clínica, ela gira em torno de você e você não dá espaço para que os outros apareçam. Sim. Quando eu entendi que a Alan só podia atender X pessoas, e se eu quisesse atender 3X, eu tinha que fortalecer minha equipe, eu comecei a me afastar um pouco estrategicamente, dizendo, não, eu não tenho vaga para atender amanhã. Eu só tenho daqui a 15 dias. Mas tem doutora. Mas tem doutora fulano, muito boa. E aí chamava a pessoa, vamos gravar vídeos comigo. Vamos fazer, apareça do meu lado. Mostre resultados aqui. Ou seja, o que a maioria das pessoas tem medo de fazer. Eu estou criando um concorrente. Não estou criando um concorrente. Eu estou inspirando alguém. Aí eu faço ela sentir parte do meu negócio. Você vai ser dona de X%. Eu não quero que você funcionar. Posto um plano de carreira para ela. Quer? Quero. Vai fazer curso comigo, vai ter mentoria comigo a vida inteira. Se você quiser crescer e ser grande, cola comigo. Agora também, se você quiser atravessar a rua e montar outro negócio ali, pode ir também, não tem problema não. Mas Fica à vontade, né? Você deixa ela bem à vontade, né? a maioria fica, cara. Claro, tem um ou outro que também não tá errado, não. Né? Tem gente que acha que tem potencial, vou crescer mais sozinho, tá tudo certo, e não tem problema com isso, não. Mas aí, você perguntou, como é que gerencia muito isso? Equipe, cara. Você tem que deixar o negócio solto, entre aspas, porque se você ficar muito dentro do negócio, às vezes você não enxerga tudo que está acontecendo, porque você tem suas crenças, você tem suas limitações, você não entende de tudo. Então, por exemplo, eu achava que para São Paulo seria um erro no momento. Eu conheci um cara, 2, 3, tem que ir. O cara falou, você sabe o que é equity? Eu falei, equity. Me xingaram. Eu falei, como é? Você tem que pensar em vender esse negócio. Esse negócio tem que ter mais unidades, a gente tem que ter outros negócios.
Não sabia nunca era isso. Sim. Hoje, por exemplo, a gente criou dentro do ecossistema da Botopremium, a gente vendeu a primeira unidade da Laser Premium, que é uma franquia só de laser, que a gente criou. Não, querendo dar. Prioridade. A gente tem uma outra. Já é outra novidade. É uma nova franquia, no caso, nova né? franquia. A gente já tem uma terceira franquia que eu não posso falar o que é ainda, mas depois eu falo. Que essa, cara, essa aí vai dar mais de 100 unidades assim em 2 anos, eu tenho certeza. Vai ser um negócio sensacional. A de Paulo Afonso já tá comprada já. Ainda não. Eu vou deixar reservado. E aí, pra você ter ideia, a gente. De venda, já A gente- deixando a gente vestir. Deixa já. Tinha um conhecido aqui, tinha uma agência de marketing, fazia publicidade e tal. Eu peguei os meninos, vem pra cá. Aí criamos uma empresa chamada Ative. Pô, botei os meninos pra dentro do meu negócio, onde eu vou dar palestra, eu boto lá o QR Code da. Gostou do meu slide? Quem faz é Ative. Já incentiva, né? Gestão de tráfego. Quem faz é Ative. Você quer mudar sua logomarca? Olha meu Instagram, você gostou? Que gerencia está. Pô, aí eu falei, chamei os caras pra dentro. Ao invés de você oferecer um salário, não, cara, você vai ter 30% da empresa. Você toma conta. E eu faço o quê? Eu vendo ela pra você. Pode deixar que todo dia vai chegar 10 clientes pra você. Vamos. A gente tá com a gente, eu tenho quantas pessoas lá? 15? Eu já me assustei, fui fazer uma reunião hoje. Quando eu olhei, chamei a menina que trabalha minha sócia, eu falei, que isso, velho? Ela lá, todo dia a gente tá tendo que contratar. Tem 12 pessoas. Tem 12? 10 pessoas. Começou tem 7 meses, cara. 7 meses. Mas eu deixo o pessoal trabalhar. Eu não entendo de marketing, cara, assim. Então, eu não posso chegar lá na reunião e dizer, não, isso aqui que eu quero. Ver um menino tem 18 anos, um menino lá, um mini gênio, um menino. Não sei se vai dar certo, cara. Coloca o pau nisso aqui. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. Sim. Me apresentaram um outro menino. Falo menino porque jovens, o cabelo acho que tem 23 anos. O cara é programador. Aí ele olhou o programa que a gente usa na Botopremium, que é de uma empresa bem famosa de São Paulo. A empresa deve ter mais de 5 mil clientes que usam esse software. Ele olhou assim pra mim e falou desse jeito, falou, esse programa é muito ruim. Eu olhei assim pra ele, o cara não tem nem barba direito. Tu conhece esse programa, é o mais famoso, cara. Ele, pois é muito ruim. Se você me der aí X pra eu investir em um programador que eu tenho lá de São Paulo, que é um cara que fez faculdade comigo, em 6 meses eu te entrego um 10 vezes melhor que esse. Se não for melhor que esse, eu te devolvo o dinheiro todo. Vamos. Ah, a mesma coisa. Vamos montar a empresa, você vai ter X% dela, né? Vai funcionar, não. E eu tenho Y. Investi no programador, ele passou 6 meses bancando um cara em São Paulo e ele, gastamos, sei lá, 50, 60 mil reais. Criamos um programa chamado Atende-lhe, de atender, só software de gestão de CRM. Já virou outro negócio já. Olha só, Eu conheço. conhece? Conheço. É o gestor de tráfego nosso Gestor aqui, é o Vinícius. É o Vinícius. Não, fé. Aí cheguei, conversando ontem com o Vinícius, fiz uma reunião com um cara em São Paulo online. O cara ligou pro Vinícius. O cara tem uma rede de clínicas odontológicas com 3 mil unidades. Entre licenciados, cara. O cara fez uma reunião, achou o programa fantástico. E a gente já tá evoluindo para fechar um contrato aí com quase 3 mil associados. Vinícius hoje tava assim, a lança a gente fechar esse negócio, ganhando a Mega Sena. É, porque é 100 e poucos reais por mês de mensalidade. Vai dar mais de 500 mil recorrente, pô. Num negócio que era uma ideia. Sim. Que é outra coisa que muita gente perde. Cara, você sabe se vai dar certo? Você vai saber se vai dar certo. Já montei 50 coisas, 47 quebraram, tem 3 dando certo. E essa Que é coisa outro faz toda a diferença. Que é outro problema da região da gente, que você vai assim, Se não der certo, não presta, o cara é ruim, né? vamos montar um negócio de açaí. Aí fala, pô, açaí tem muito. Fulano quebrou. Começou errado. Pô, já começa errado, cara. Começou errado. Então eu acho que isso aqui é muito bacana, é pra gente mostrar pra quem tá ouvindo e quem vai assistir depois. Cara, tudo dá certo. Com as pessoas certas, você Persistência, vai. Não honestidade. tem como, honestidade, tem que ser. É o que você falou, fé em Deus. E aí, dentro desse ecossistema ali, a gente criou Ative, tem o Atende com o Vinícius. Aí eu montei agora um espaço para alugar para quem não tem consultório. Ou seja, o cara quer fazer um botox, mas ele não tem lugar para atender. Aham. Aí, Isso é um cowork, né? tipo um cowork, só que com um diferencial. Tem tudo que ele precisa, não só espaço. Ele não tem o material Material para em botox si, né? antecipado, porque ele não tem um cliente. Eu, não, cara, pode vir aqui. Se o cliente fechar, o botox tá aí na mesa, pode pegar, eu te vendo o botox. Achei isso aí fantástico. Que é o Eu anotei espaço aqui, eu vi Healthcare, eu vi no teu link, no teu Linktree. Aí a gente já inaugurou Rio de Janeiro. Eu tô para inaugurar agora dia 18 Aracaju
Salvador inaugura mês que vem e está em obra São Paulo e Recife. Esses espaços só para alugar para profissionais que não têm onde atender. Incrível, né? Até para quem tá começando também, né? Não, esse Um ecossistema, né? Aí dentro disso eu falei assim, vou vender material pro cara que também não tá aqui dentro. Aí criei uma distribuidora de medicamentos, chama Macário Med. Macário Med. Macário Med. Sensacional. Esse é o meu projeto para esse ano e ano que vem. Meu Vou focar amigo, na distribuição. O homem tá fechando 360 do negócio já, viu? Pronto. Essa ideia, a conversa que eu te falei com o cara, você sabe o que é equity? Aham. Aí eu falei, não. Quando você falou o preço do nome botou prêmio, eu já Você entendeu imaginei agora. o equity do negócio. Do valor, justamente. Aí quando o cara me explicou o que era equity, eu falei assim, ó, se você tem uma rede Botoprêmio que tem, sei lá, 100 unidades, mas dentro dessa Botoprêmio você tem um software, todo mundo tem que consumir o software. Você tem uma empresa que vende material para todo mundo que tá ali dentro. São coisas recorrentes que vai... Aí isso aqui tem um valor, que é o que eu falo, que é o equity, que é incalculável. Sim. Eu falei, então nós vamos atrás desse equity aí. E o principal é. Aí é um ano e recorrência, né? meio que eu venho fazendo coisas assim, tentando interligar. Por exemplo, fui dar uma aula em São Paulo com um cara. O cara tem. Ele hoje é o maior player de curso online do Brasil de harmonização. E aí ele conversando comigo, ele falou, cara, Alan, como é esse negócio de compra de material aí, que pela franqueadora, vocês têm um preço muito bom, não sei o quê. Aí eu conversei por alto com ele. Ele falou, a gente tem 12 mil alunos online inscritos que pagam mensalidade. A gente não oferece nada de material para eles. Eu falei, vamos vender material para esses caras. Ele, como? Eu falei, a gente cria uma licença, não precisa ser franqueado, uma licença, botar uma plaquinha, e aí surge uma outra empresa que fez Facial Premium. O curso dele é Facial Academy, a nossa é Botoprêmio. Juntamos as duas empresas no nome, ele tem os 12 mil associados. E você tem o que ele quer, né? E agora a gente fala, ó, se você pagar X de mensalidade e ser nosso licenciado, ao invés de comprar esse Botox aqui por R$1.000, você vai comprar ele por 850, porque a gente, como compra em grande quantidade, nosso preço é diferenciado. Sim. Mas o né? É um compra coletivo. Esse negócio a gente começou. Show de bola, né? Se conseguir dar um créditozinho ali pro pessoal, então pronto, matou é pau. Dá uns 30, 60, acabou. Acabou. É verdade, é isso mesmo. Acabou, né, meu? Agora é isso. O que vai dar certo, cara, você nunca sabe. Na verdade. Às vezes você começa um negócio assim com a ideia, né? Tem que ter coragem. Aquela coragem que você teve lá atrás de pegar aquele empréstimo, que era o valor do seu Exatamente. salário, é essa coragem aí. A coragem é genuína. Essa daí. Você fez um all-in. Né? Hoje em Exatamente, dia, ó, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia, graças a Deus, pô, o que seriam, né? 600 e poucos reais pra você, né? Exato. Mas naquele momento era tudo. né, velho? Era tudo. E ter essa coragem aí é o que faz de você quem você é. Tudo bem. Quando você, cara, parece que Deus ele fala assim, ó, cara, eu vou te dar uma chance. Depois às vezes te dá outra, né? E eu vejo muita gente que só vê as oportunidades passando. Cara. É o que eu mais Não, vejo mas também. amanhã, né? Não, na próxima eu vou. Cara, eu sempre tive isso, cara, como se não tivesse amanhã. Eu acho que muito pelo meu pai ter tido um acidente vascular aos 46 anos de idade, né? Então, por exemplo, eu vivi até hoje, tipo assim, arriscando tudo, na minha cabeça, eu carrego um trauma que amanhã, ou seja, ano que vem, amanhã não, esse ano eu completo 46. Então, meu pai teve um derrame com 46 anos. Então, eu carreguei isso a vida inteira. Cara, se eu tiver alguma coisa, minha vida tá acabando, só falta X tempo. E aí me chamavam muito de louco. Ela disse, caramba, você vai abrir o consultório, eu vou. Você vai pro sítio do Quinto, eu vou pra nada. E, cara, você vai dormir que dia? Eu disse, não sei, tá? Tem 7 dias na semana, eu vou trabalhar 7. Show de bola, meu. Eu acho que era o medo de morrer cedo. Com certeza, né, velho? Tem isso aí tão próximo, né, da gente, faz a gente correr, né, dessa maneira aí, né? Todo mundo tem, aqui nós também temos algumas histórias assim, parecidas para compartilhar. Infelizmente não vamos conseguir, né, compartilhar todas elas. Nosso tempo aqui já tá chegando assim um pouquinho no final, mas, pô, tá sensacional, né? Tem algumas perguntinhas ainda para fazer aqui, certo? Se deixar, eu falo pra caralho. Quero já deixar certo. Aí toda vez que você vier aqui, você vir pra cá, bater um papo com a gente, tomar um café. Só convidar que a gente tá? Tomar um café, né? Tomar um café verde. Aí sim, aí dá conversa, viu? Depois desse café aí dá conversa, viu? No outro convidado tava cheio de Heineken, aí ele não bebia. Agora tá sem a Heineken. Não, relaxa. Rapaz, tinha um aqui pra te perguntar.
que assim era em relação a um caso de que você fez, né, uma harmonização. Andinho. Eu ia falar isso. O Andinho? Andinho das gatas. Não, tem um Andinho, com Famoso, né? certeza, Ah. mas se teve outro, né, além desse, assim, que de fato Repercutiu, né? não repercutiu da forma de Andinho, mas diria de uma maneira que a pessoa que fez meio que mudou de vida. Cara, tem muito. Sabe o que a gente mais recebe? Imagina o seguinte, Isso uma mulher, deve ser muito gratificante, né? é muito bom. Uma mulher, por exemplo, de 50 anos de idade, ou próximo dos 50, ou mais 45, esse é o que mais acontece. Com um casamento, assim, de aparência. Sim. Ou seja, às vezes o marido não tá nem aí pra ela, ou já tem uma outra, geralmente mais nova, um amante, enfim, um caso. E aquela pessoa tá destruída emocionalmente, né? É o esposo dela, companheiro que vive a vida toda com ela, e agora, de repente, ela não tão jovem, não tão bonita, parece não ser tão, vamos dizer assim, útil. É impressionante, em 5 minutos de conversa, ela me conta tudo. Chora. Chegam dizendo assim, cara, eu tô destruída, eu tô muito feia. Como você tá feia? Tá feia, cara, a senhora é bonita, seu rosto é bonito. Fazer uma coisinha aqui, outra aqui, você vai ficar ótimo. Mesmo. Aí começa. Porque você acredita que meu marido isso e aquilo. Você acredita que eu vou... Enfim, é o que mais acontece. E o que a gente percebe? A autoestima, cara, ela tem um poder de curar. Sim. É saúde, cara. Saúde mental. Com Cara, certeza. quantos aqui a gente não conhece amigo de infância, um moleque, que fala assim, você é orelhudo. Pô, aquilo ali o cara levou aquele É um trauma, trauma a vida né? inteira. Pô. É porque hoje o pessoal é mimizento. Na minha época, não tinha isso. Eu era orelhudo, eu operei a orelha. E aí eu carreguei isso a vida toda, mas naquela época da gente não tinha negócio de chorar, de TDAH. TDAH era preguiça, né? O cara tomava surra, só TDAH passava na hora. E aí, questão de bullying, Não existia. Bullying não Era existia. cinta. Velho? No meu caso era minha cabeça grande, não tinha como ajeitar, né? Até hoje tá aqui. Eu cheguei na faculdade, a gente morava numa república, 4 caras. E na época, eu não sei quem pegou aqui, que eu sou mais velho, acho que vocês tudo, tinha Embratel. A Embratel Sim. privatizou a telefonia, então tinha faz um 21. Era Ana Paula Rose. Sim. Eu lembro que eu cheguei na minha apartamento, cara, no colchão, só colchão. Colchão aqui tinha um criado mudo onde botava umas coisas em cima. Um dos caras que moravam comigo, o cara pegou um cara, esses caras que mexiam com pichação, Sim. mandou pichar dentro do meu quarto, na parede do meu colchão, um orelhão da Embratel, botou Cara. faz o 21, a lama, cara. Rapaz. Os caras tiveram. E eu me lembro, cara, de eu chegar ali engolindo o choro, que não podia chorar na frente dos caras. Não podia não. E quando a galera saiu, pegaram aí pro orelhão, com a fichinha, a minha mãe. Eu vou embora. Porque lá você era o quê? Nordestino. Ela só chamava a gente de Paraíba, né? Paraíba do orelhão. Não sei o quê, que lá no Rio o pessoal chama muito o nordestino de Paraíba. Sim. Hoje, se você faz isso com um menino de 20 anos, o cara quer tomar remédio, quer se matar, tão depressivo, volta, não sai de casa. Então, assim, né, tem muito isso que Mudou, né? mudou muito. Mudou bastante. Sim, aí a harmonização ela tem esse poder de transformar o cara, principalmente o emocional dele. O cara fica mais confiante, pô. Então são várias histórias. Ah, tem muitas. Inúmeras. Muitas. Isso é o que você fala, é melhor do que dinheiro. Claro que dinheiro é muito bom, mas é quando você consegue juntar as duas coisas, né? Ser bem remunerado e ainda ter esse reconhecimento. Eu anunciei em dezembro do ano passado que ia parar de atender para me dedicar mais à parte das empresas, que eu não estava conseguindo. Estava desmarcando muito meus atendimentos. Eu não gosto. Cara, eu sou um cara que me incomoda alguém tá me chamando de irresponsável, ou que eu não tenho consideração, porque eu marquei para um dia, não fui. E eu recebo muito convite para palestrar, para dar aula, para ir para eventos. E às vezes eu tô aqui, o telefone toca, cara, vai ter um evento aqui em São Paulo, depois de amanhã eu vou te mandar a passagem, e eu tô com um atendimento marcado. Tinha que desmarcar. Falei, cara, eu vou parar de atender. Nossa, eu recebo depoimento, cara, até hoje. Tem mais de 6 meses. Nossa, que preciso de você e você mudou minha vida e eu não confio em fazer com outra pessoa. Não, você vai fazer, cara. Tem isso. Então, assim, é muito bom isso. Certeza. O Andinho foi porque teve a mídia, né, toda, rapaz, repercutiu bastante, foi um negócio bem bacana, mas tem vários casos. Uma jogada de marketing ali, meu amigo. eu ia até te perguntar sobre isso. Né? Cara, eu tava no camarote ali do Cotovelo e eu não conhecia Andinho.
Não conhecia mesmo. Eu conheço muito o Rodrigo Barril Dobrado, que tem logo uma figuraça, né? E aí ele me encontrou passando assim, eu fui pegar uma cerveja, alguma coisa assim, ele disse, Alan, eu quero ver se você é bom, se você der jeito, um cabelo chamado Aninho das Gatas. Eu não sabia quem era, ele tava ali na curtição. Aí ele falou assim, posso mandar ele segunda-feira lá? Eu quero ver se você é bom. Aí na brincadeira eu falei, pode. Aí ele falou assim, mas eu vou gravar um vídeo. Aí aqui no camarote meu, ele pegou assim, tô aqui com o Alan Macário, que disse que vai dar jeito em Aninho das Gatas. E segunda-feira ele tá lá e eu vou filmar, eu quero ver se esse cabo é bom. Falou assim pra mim, desse jeito. Eu falei, tá. E ela lançou o desafio, tá vendo aí? Aí quando eu acordo no outro dia, cara, meu Instagram tava entupido de mensagem. O pessoal assistindo o vídeo dele e mandava o direct pra mim. Agora eu quero ver se você é bom. E aí começou essa resenha. Quando ele chegou, eu falei, meu, tô perdido, né? Pô, cara, como é que nós vamos ajeitar esse rapaz aqui? Tem que fazer bastante coisa. Aí eu quero uma brincadeira, eu pensei que ia fazer um botox, um negócio mais simples assim. Aí eu juntei toda a minha equipe, aí a gente fez cirurgia na orelha dele, a gente fez o rosto dele todo, enfim, aí foi um negócio que ficou bem bacana, tudo. Ficou bem legal. Trabalho incrível, eu passei com ele na rua e não reconheci. Ficou bom mesmo. Ficou legal. E quem é seu mentor? Quem foi seu mentor? Essa sua trajetória aí, quem te inspirou, né? Cara, eu gosto muito de um cara chamado Flávio Augusto. Esse é o... É o meu também. Então, assim, eu assistindo não era nem podcast na época, era um vídeo no YouTube. Isso tem tempo, uns 10 corte, anos. né? Um corte. Eu falei, caramba. Aí depois a gente gosta de futebol, acompanha aquela jogada que ele fez no Orlando Magic. Sim, ele comprou aquele time, sensacional. depois vendeu por não sei. Cara, esse cara é um monstro. Aí comecei a acompanhar. E recomprou a empresa, né? Você vê, ele vendeu, foi pro Orlando, estourou, voltou e comprou de novo. Comprou de novo. E comprou pelo um terço do valor que tinha e vendido. estourou de novo. O cara é um monstro. O cara é um monstro. O cara é um monstro. É. E aí eu me lembro de uma parte onde ele falava assim, nesse corte, que ele falava assim, ó, eu comecei vendendo relógio falsificado no semáforo em São Paulo. Ele conta essa história. Teve até um evento bacana que é a Trinca, né? Não sei se você já viu. Sim. Eu fui assistir também, ele contou isso aí de novo, que é ele, o Caio... E o Joel. Caio Joel, é. E aí ele falou assim, que todo dia que pegava ônibus pra voltar pra casa, ele criou uma história na mente dele, que aquilo ali era passageiro, que daqui a 2 anos ele ia receber uma herança do avô dele. E que o avô dele tinha deixado 5 milhões de reais. É mentira, o avô dele nem era rico e não tinha herança. Ele criou essa narrativa para justificar que ele estava ali, mas era só por 2 anos, até ele poder completar 21 anos e poder retirar o dinheiro. Ele disse que falou isso uma vez para um, falou isso uma vez para outro, de tanto repetir, nem ele mesmo sabia se era mentira ou se era verdade. Resumindo, ele ia feliz trabalhar. Ele falou assim, só tá faltando 1 ano e meio. Vocês aproveitem aqui, que daqui a 1 ano e meio eu tô aqui não. E aí ele botou aqui como mecanismo de defesa. Ele falou, cara, eu não tô reclamando, eu vou fazer o que eu tenho que fazer mais um dia, eu saio daqui. E eu usei um pouco disso lá em Novo Triunfo, cara. Quando eu olhava assim pro lado, olhava pro outro lado, falei, putz, o que eu tô fazendo aqui? Eu upgrade lá em Januário. E aí, os meninos aqui mesmo, o Jansen não conhece aqui, o Jansen tem 20 anos, minha irmã. Eu desde o comecinho. Eu não participava de um churrasco, cara. Churrasco é dia de sábado, domingo eu tinha que participar do quinto. 7 horas da manhã, começava a feira, como é que eu vinha pra cá? Foi voltar? muita abdicação, né? Eu tô molecão e eu falei, cara, não, mas assim, eu vou fazer isso aqui, que se eu não fizer isso aqui, eu não vou sair daqui. Entendeu? Aí fiquei. Eu usava muito isso, cara, isso aqui é temporário. Eu conto isso nas palestras que eu dou, eu falo assim, isso aqui, sem desmerecer ninguém, obviamente, isso aqui não é o meu lugar. Eu estou aqui, mas aqui não. Vamos. E aí eu fui, depois vou pra um lugarzinho melhor, fui pra Jeremoabo, mas também cheguei em Jeremoabo, e é passageiro. Depois vem pra Paulo Afonso, velho. Não é a hora ainda. Não tenho ainda qualificação para chegar em Paulo Afonso e me tornar um profissional de referência. Eu sabia que eu não tinha. E a pessoa também tem que ter autocrítica. Né? Você tem que ir evoluindo, você tem que fazer curso, você tem que se capacitar. Não adiantava chegar aqui para ser apenas mais um. E aí, a pandemia, eu ainda não estava planejando vir para cá, a pandemia meio que tem que ir. Não, eu vinha e foi onde a gente focou na Botoprêmio e nas outras coisas. Maravilha. Mais algum aí, Elton? Sua? Rapaz, Alan, eu ia perguntar até uma coisa do questão de franquia mesmo. Quando alguém fala de franquia, geralmente pra mim, né, que eu tenho agora uma franquia, o pessoal tem essa ideia de franquia
de ser uma coisa negativa. Eu não sei se você tem essa mesma... Eu também já tive isso. Então, e um dos pontos que eu acho bacana, eu falo assim particularmente pela minha franquia. A minha franquia, pelo contrário, ela é, de fato, uma franquia parceira que puxa meu negócio para subir mesmo. É aquela que tá ali perguntando se eu tô precisando de alguma coisa, me dando orientação, falando quais são os nortes que eu tenho que tomar, o caminho que eu tenho que tomar. Um parceiro, uma unidade tal fez uma coisa diferenciada e aquela unidade deu certo e tem como a gente replicar na nossa. Então, assim, existe isso lá na Bota Prêmio também. Como é que é feito o trabalho para que as pessoas entendam que franquia é para somar e não para subtrair ou não dar certo, né? Isso é um desafio muito grande, porque eu não sei como é o seu, não sei se é igual, se é padrão, geralmente são 5 anos de contrato, é isso? Sim, isso. É renovável, né, no caso, né? Exato. Então, qual o grande desafio de uma franqueadora? É passar esses 5 anos e convencer o cara a continuar. Porque, teoricamente, você ensinou tudo que você sabia para ele. Já tem todo o know-how, né? Já tem todo o know-how, ele tá bom. A Farmapel não vai ser a distribuidora do meus, mas eu vou atrás do distribuidor. Mas já sei as fórmulas, sei o que vende mais, sei as estratégias e tal. Então o cara faz essa conta, né? Vou deixar de pagar Y de royalties. Então, eu acho que o segredo... Mas o nome em si influencia muito. Muito. Então o segredo é, primeiro, você tem um nome forte, né? Você tem que investir na marca. E segundo, é isso que essa sensação que você acabou de me falar aí. Pô, os caras são meus parceiros. Sim. Então é mostrar assim para ele, olha, você me paga X de royalties por mês, mas e se você fosse construir toda essa equipe para estar trabalhando para você? Custaria muito mais. Exatamente. Né? E às vezes eu não conseguiria nem achar as pessoas adequadas. Então, por exemplo, a gente tem funcionário de São Paulo que ganha 15 mil mês. Como é que um cara que tem uma franquia, que sei lá, em Jequié, vai pagar 15 mil de salário para um cara estar desenvolvendo campanhas publicitárias para ele? Não vai. Mas aquilo rateado por toda uma rede, ele está pagando. Vale a pena, né? Digamos assim, né? Então, eu acho que o desafio dentro da franqueadora é você, primeiro, se fazer ser parceiro. Ele tem que entender você como um parceiro e não como se estivesse ali, né? Sugando o cara. Pô, todo mês eu tô dando X pra esse cara. E é isso. Show. Mas tem muito, cara. Tem. Eu tenho uma resistência que a gente tem para vender mais franquia, é isso. Ele vai pagar quanto de royalties? Sempre é o primeiro ponto a se questionar, né? E quanto tempo? A vida toda dando dinheiro? Esse negócio não tem graça. Pergunta sobre faturamento, eles perguntam. Pergunta. Quanto é Só que é o que a gente tenta mostrar na apresentação é, cara, você ganha quanto? Faturo 50 mil mês. Eu vou fazer você faturar 100, no mínimo. Então você vai me dar 5% do seu faturamento, mas eu vou dobrar ele. Aí a gente costuma dizer, né? Você quer 100% de uma coisa pequena ou quer 90% de uma coisa grande? Exatamente. 100% de nada. De nada. Ô, Alan, e qual é a unidade hoje do Brasil que se destaca da Bota Prêmio? Cara, a gente tem Tangará da Serra, que é Mato Grosso, né, gente? Tem Manaíra, João Pessoa. As duas, assim? Esse cara fatura 300 mil, 280. Os caras são bravos. Araripina. A Araripina foi a primeira. Araripina foi a primeira. Esse nome não vai sair da minha cabeça. Araripina é impressionante, cara. Você vai dizer, teve um mês que ela vendeu 302 mil. Você vai na cidade, você não acredita. Quantos mil habitantes ela tem? 60, porra. Um pouquinho Ninguém mais. aí, meu irmão. Pronto. Impressionante. Araripina é do tamanho de Ribeira do Pombal, cara. É, pequeno. Sim, rola dinheiro, que tem a questão do gesso, né? Sim. Mas é mais ou menos o tamanho de Pombal. É inacreditável. Agora, as meninas são muito boas, sabe? As duas franqueadas são monstro, vende demais. Muito bom, velho. Muito bom. A uma verdadeira aula aqui de empreendedorismo. Nada, a gente Deu pra- Não, e uma história de vida, né? Inspiradora. Deu pra ver que tem muito mais história aí pra contar, né? Muito Tô sentindo que vai ter a parte 2, né? elas acharam parte 2. Não são histórias assim como a sua que nos inspiram. Né? Nos inspiram a continuar, a saber que é possível. E, como eu te disse ali no começo, é o case perfeito para a gente trazer aqui e tentar mostrar para o maior número de pessoas, ver a tua história, porque às vezes o pessoal pensa, não, já nasceu rico, já foi fácil. E Só sabe a gente. Exatamente, escutar isso aí de você traz assim essa novidade, né? Isso é totalmente diferente, é para a pessoa que escuta. Pô, às vezes a gente consegue virar a chave de pessoas com uma simples mensagem como essa que a gente está trazendo. Cara, pra você ter ideia, eu me lembro, eu gosto muito. Parei porque comecei a comer melhor, mas eu gostava muito de açaí. Sim. Cara, isso é uma das maiores felicidades que eu tinha de vir do interior pra cá, Babaú Afonso, era pra tomar açaí, que lá não tinha, né? Isso é uma coisa básica. Chegava novo, não tinha um açaí. Eu ficava esperando, às vezes, o final de semana chegar
E eu já, não tenho vergonha de falar isso não, eu já vim várias vezes a Paulo Afonso pra comer o açaí. Claro, vinha o dono do açaí era Jonas. Até hoje ele é meu sócio lá em Marcel. Eu falei, porra, Jonas, sabe aquele açaí que é o melhor açaí que já teve. Aí eu ligava lá do interior, que às vezes eu chegava tarde com medo dele estar fechado, aí me mandava entregar. Aí ele era um de 1 litro, aquele que vinha com açúcar, eu adorava. Eu falei, Jonas, eu vou passar aí pra pegar, então você entrega. Isso é coisa básica, né? Hoje a gente tem colaborador que ele não quer abrir mão de um dia de Copa-Vela. Aí quer perder o trabalho, ou não quer abrir mão de uma sexta-feira às 20 horas para bater uma meta dentro da empresa. Então, assim, o problema, cara, não é o negócio. O problema é que essas pessoas hoje, é difícil você arrumar um colaborador para trabalhar com vontade. Sim. Né? Você imagina, ele faz o investimento que ele fez ali para abrir uma farmácia de manipulação e às vezes ele tem dificuldade, aí assim, olha, eu vou te dar mais dinheiro, você vai vender mais, e a pessoa fala assim, não quero não. Exatamente. É isso que é a dificuldade. Sim. Eu dava aula de domingo, porque dia de domingo é um dos melhores dias para dar curso, porque o cara que trabalha, ele só quer fazer curso sábado e domingo para ele não perder o trabalho dele. Não é médico, dentista. Eu comecei a ter problema que ninguém mais queria trabalhar comigo. Porque domingo era o dia que a gente saía 10 horas da noite da clínica. Porque você dá, no meu segmento, eu ensino o cara a fazer, então eu tenho que injetar o produto ao vivo para ele aprender, não é só dar uma aula teórica. E eu tinha que ter os pacientes para atender. Aí os pacientes chegavam de domingo para fazer os atendimentos e a dificuldade imensa de ter funcionário, porque dava domingo, 7 horas da noite, os colaboradores com a cara inchada, com raiva, e oferecendo dinheiro assim, não, mas ó, até às 17 eu lhe pago tanto, se for até às 18 é mais isso, e se bater meta de tanto, você ganha mais tanto. E mesmo assim é complicado. Verdade. Isso é uma dificuldade que a gente sofre aqui também, né? Bastante. O empreendedor em si, ele fez Eu bastante acho mão de assim, obra, né? eu até falo que a gente meio que tá enraizado essa questão assim de falar de negócio aqui em Paulo Afonso. Primeiramente, quando eu fui falar que eu ia abrir um novo negócio, até mesmo da família da gente mesmo, né? Às vezes os comentários são, mas pra quê? Você já tem tanto negócio. Mas caramba, o lado bom, pô, tu vai abrir um negócio, tu vai gerar emprego, tu vai gerar imposto, vai gerar oportunidade pra cidade, que é uma questão que a cidade tava merecendo uma franquia de farmácia manipulação de qualidade. Então, tantos pontos bons e só se apegou a um. E o cara te perguntar por que você vai montar. Porque você vai montar mais um se você já tem tantos. Já é automático, né? Buscar o erro, né? Justamente. Alguma coisa errada ali. E outra, viu, velho? E se você for pro Sudeste, lá pra São Paulo, quando eu falo em montar algum tipo de empresa, os caras, meu irmão, e a próxima? E o próximo? E aí? E vai fazer o quê? Qual vai ser o diferencial? Porra, é instigante, pô. Aqui é deprimente mesmo, a palavra é essa. Desestimula a pessoa, pô. Então é isso que eu tento trazer para as pessoas entenderem aqui, os meus colaboradores entenderem, para meus amigos que rodam na minha roda aqui comigo, para eles entenderem, pô, que a gente tem que mudar para essa realidade, pô. E que é possível. Já deve ter acontecido muito possível. Você ser julgado por isso, né? Sim. Era ambicioso. Só liga para zurento, né? Muito zurento, muitas vezes. Eu falei, cara, mas eu tô fazendo mal a quem, cara? Ninguém. Gerando emprego. Você tá fazendo muito bem para várias pessoas. E outra, ele sabe, quem é empreendedor, cara, não chega agora, não é mais pelo dinheiro. É um desafio, cara. O negócio você construir um negócio do zero, o negócio e você vai mudando a vida de todo mundo. Tal. Claro, a sua muda, mas é muito bom. Eu gosto muito. É como ele falou, se for pelo negócio, a gente pode ficar em casa, não precisa estar mais batendo cabeça. Mas já imaginou se todo mundo pensasse assim? Elon Musk. Não precisa abrir mais nada, né? Tem não sei quantos trilhões. Botar na conta e deixar render. Se toda pessoa rica, empreendedora, pensasse assim, não tinha emprego pra ninguém. Todo mundo vendia o que tinha e deixava o dinheiro na conta. Deixava o dinheiro na conta e não tinha emprego pra ninguém. Pronto, tchau. Se virem aí, então. Depois que o João ele fez uma cirurgia, né, no pescoço, quando ele voltou inspirado, né? Aí ele trouxe essa mensagem, né, em relação que o João sempre procurou a parte da cultura da empresa e tal, sempre foi mais operacional, né? Ele sempre tentando trazer processos para a empresa, né? Cultura e tal. E aí ele trouxe o ponto falando sobre o que você estava falando agora, para a gente ter essa visão global, né? Trazer para o colaborador ali, para que ele tenha sentimento de dono, né?
A gente quer Pertencimento, né? operar, e ele tem esse sentimento, né? Importante, se ele não vai estar aqui, se ele não está, tem que funcionar. E não é só pelo dinheiro, como você falou, é pelo propósito, né? A gente tem que fazer, é o legado, né? É saber que a gente vai morrer e vai deixar um legado, né? Porque depois passa a fazer sentido. Todo né? sentido. Então, hoje, como você falou, né? Você tem várias coisas e toda vez que aparece algo novo pra mim, e aí, João, tem coragem? Pô, tenho. Né? E aí, vamos começar, bora. Aí a gente começa a estudar um pouco sobre aquela situação, às vezes não, é totalmente oposto do que a gente vivencia, né? Ali você está dentro de um mecanismo que você está montando, né? A gente, às vezes, é uma coisa totalmente oposta daquilo e a gente, pô, vamos dar uma estudada, é interessante, está precisando para a cidade, nesse intuito de trazer algo novo para cá. Né? E a gente sempre encontra essa dificuldade também, né? De as pessoas não incentivarem a gente de alguma maneira. Eu tenho um slide que eu boto na minha palestra que eu falo o seguinte: não adianta você ter mestrado, doutorado, eu boto assim, caralho, se você não tiver as manhas. E as manhas? Eu falo isso pra todo mundo. Cara, você tem que aprender só uma coisa na sua vida. É mexer com gente. Só isso. O jogo tá aí, né? Se você tiver habilidade para lidar com pessoas, todos os negócios dão certo. Só que às vezes você tem um cara que entende pra cacete de placa solar. Pô, o cara é um engenheiro eletricista fora do comum, faz projeto absurdo. Você tem uma equipe tecnicamente foda. Mas se botar ele ali pra ouvir uma reclamação do cliente, ele não consegue É isso mesmo. segurar o cliente, ele perde o cliente, às vezes só por uma resposta ríspida. Exatamente. Exatamente. Não adiantou nada a capacidade técnica dele. Ele pode ir lá estar com as melhores formas. Se a equipe dele não tiver empatia, Exatamente. que falta hoje é empatia. Ninguém dá bom dia mais pra ninguém, pô. Ninguém pede desculpa. Opa, desculpa, esbarrei em você, cara. Tá cego. As pessoas não têm empatia um pelo outro. Então o que falta, e eu falo muito na equipe, gente, a gente tem que ser gente, pô. Quem compra? Gente. Quem vende? Gente. Quem lhe dá dinheiro? Gente. Se você não entende de gente, já era. Então o maior investimento que eu acho que, se você puder dar um conselho ao empreendedor, é invista em gente que sabe tratar a gente. Para qualquer segmento. Eu gosto muito quando eu olho para uma pessoa, eu tô falando com ela, eu gosto de olhar pro olho. Mas seu olho tá brilhando. Então eu sei que quando você falou esse negócio te emociona. Então você é um cara que é gente. Tem gente que você olha, você vê, você olha porque o cara não vai no real. Pode ser o maior empresário que for. Esse cara aí não vai. Ninguém vai comprar desse cara. Compra porque não tem jeito. Então acho Tem que morrer na mão dele, né? Morrer na mão Assim, né? dele. Acho que é o que mais falta hoje. Aí quando você encontrar gente, meu amigo, que o olhinho brilha assim, você... Quanto é, meu filho, que você quer? Posso pagar isso? Não sai não. Deixa aquele funcionar lá. Porque o que falta mesmo é gente que sabe mexer com gente. Acho que é o que mais falta. Perfeito. Aí você conseguiu montar uma empresa aí com 3, 4 pessoas que gostam de gente, acabou. Pode montar 10 franquias e botar o pessoal. É só replicar a cultura e buscar essas pessoas. Não é fácil, mas Não é fácil, mas é possível. mas é possível. Né? E aí foi vendo essa possibilidade que a Alan Macari conseguiu construir aí, né? Essa rede, uma das maiores redes de estética O cara do dá país. sorte, né? É os amigos no lugar certo, né? Doutor, Deus. muito obrigado. Eu sei que Valeu. o seu tempo é corrido. Tá? Então, Nada, foi um prazer. Muito Nem obrigado. vi o tempo mesmo. passar. Tá aqui. Meu irmão, bom demais, viu? Então, aqui, Literalmente uma aula, viu, João? Ah, com certeza. Uma aula, uma história de inspiração, tudo aqui. Com certeza, né? Gostei demais de conhecer, né? Só ouvia falar e reforçou, né, o que o pessoal falava. Muito bacana, tá? Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pelas palavras. E tá convidado para sempre estar vindo aqui, tomar um cafezinho, conversar sobre tiver por aqui. empreendedorismo. A gente também tá sempre trazendo novidades aí para a cidade, para a região. A gente é do time aí que quer fazer Brasil. Quer fazer Brasil começando daqui, começando de Paulo Afonso, começando da Bahia. Sem CEP, literalmente, né? Gostei muito da sua introdução. Sucesso não tem certo. Eu vou levar isso aí pra. Show. Beleza, Beleza? Obrigadão, viu? Beleza? Obrigado. Beleza? Irlan, obrigado por mais uma. você, cara. Elquinho, Tamo junto, meu irmão. sucesso. Até a próxima, né? Até a próxima. Tá? E você que assistiu esse episódio até o final, nosso muito obrigado. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Deixe o seu like, seu comentário. Se também tem uma história de vida, como a do Alan, ou conhece algum empreendedor que gostaria que estivesse aqui na mesa conosco, pode nos mandar a mensagem, a sugestão, que será
muito bem-vinda. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.